Ahkam em resumo. Jejum. O jejum é um dos rituais do Islã que se torna obrigatório durante o mês sagrado de Ramadã. Ele tem muitos benefícios espirituais, físicos e sociais. E neste episódio, discutiremos as leis islâmicas relacionadas ao jejum. De modo simples, jejum significa a abstenção de certas coisas, da aurora ao crepúsculo, cujos são: primeiro, abster-se de comer, ou seja, ingerir qualquer coisa, beber e fumar, incluindo a alimentação por meio de aparelhos médicos. Segundo, abster-se de vomitar voluntariamente. Terceiro, abster-se de entrar deliberadamente em estado de janaba, impureza maior, seja por relação sexual ou ejaculação seminal. Quarto, manter-se intencionalmente em estado de janaba até o momento do adhan da oração Al-Fajr. Quinto, abandonar a intenção de jejuar, ou seja, decidir quebrar o jejum anula o mesmo, ainda que não ocorra a injeção de algum alimento. Sexto, de acordo com alguns dos nossos eruditos, a imersão completa da cabeça na água anula o jejum também. Sétimo, atribuir mentiras a Deus, ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ou aos Ahlul Bayt alaihimus salam. Oitavo, o uso de clíster, ou seja, a introdução de medicamentos via anal. No que diz respeito às injeções, seja da forma venal ou intramuscular, há opiniões diversas entre os juristas. Recorra aos livros do seu marja para saber mais. Há algumas condições sobre as quais o jejum não é permitido. Mulheres em estado de haid ou nifas não devem jejuar. Em alguns casos, um viajante não deve jejuar. Para mais informações, busque os livros dos juristas. Também não é permitido o jejum para aquele que sua prática possa causar dano à sua saúde ou acarretar extrema dificuldade. Note que essa decisão cabe à própria pessoa e ela também pode necessitar da orientação de um sábio para tomar tal decisão. Devemos, porém, considerar que o jejum em si traz algumas dificuldades e não podemos evitar o jejum apenas por essa razão. Os juristas mencionaram alguns exemplos de pessoas com condições específicas que as isentam do jejum. Pessoas idosas que não conseguem mais jejuar, mulheres grávidas ou que estejam amamentando, quando o jejum possa prejudicar seus bebês. Note que em alguns desses casos, a pessoa deve se alimentar tanto quanto for necessário, sem excessos. E quanto àqueles que não jejuaram durante o Ramadã? Existem 3 categorias segundo as razões para não terem jejuados. A primeira é a daqueles que estavam aptos a jejuar, mas tiveram uma justificativa aceitável para não fazê-lo. A segunda, daqueles que estavam aptos a jejuar e não tiveram uma justificativa aceitável para não fazê-lo. E a terceira, daqueles que não estavam aptos para jejuar. Agora, explicaremos cada categoria brevemente. Primeiro, aqueles que são capazes de jejuar, mas devido a uma justificativa lícita não jejuaram, por exemplo, uma pessoa doente ou em viagem, ou uma senhora no estado de haid. As pessoas nesta situação precisam compensar o jejum posteriormente, caso adiem até o próximo Ramadã chegar. No primeiro caso, uma pessoa doente, um viajante ou uma mulher em estado de haid. Estes precisarão repor os dias não jejuados. Se postergarem isso até o próximo Ramadã, além do jejum, deverão pagar o fidya aos pobres. O fidya é por volta de 750 gramas de qualquer alimento básico, como trigo ou pão, por cada dia de jejum não cumprido. No segundo caso, se uma pessoa estar apta a jejuar e sem um motivo aceitável não o fizer, terá que compensar jejuando e pagando a kafara por cada dia que não tenha jejuado. A kafara é o jejum por 60 dias consecutivos ou alimentar 60 necessitados por cada dia.
Note que se a intenção da pessoa é não jejuar mais, seu jejum se torna nulo, mesmo que ele não quebre o jejum, comendo ou praticando outro ato que tenha esse efeito, e ela terá apenas que jejuar sem a necessidade de pagar a kafara. No terceiro caso, aqueles que estão impedidos de jejuar por razões de saúde deverão somente pagar a fidya, mesmo aquele que esteve doente durante o Ramadã e permaneceu neste estado no decorrer de todo o ano. O pagamento do fidya ou da kafara, você pode encaminhá-lo ao seu marja ou ao seu representante. Ele poderá receber seu pagamento e distribuir os alimentos aos pobres em seu nome. O Eid al-Fitr é declarado avistando a lua crescente ou quando passa o 30º dia do mês de Ramadã. Existem muitas regras sobre o assunto que serão abordados no episódio dedicado ao tema. Agora, por fim, o pagamento do Zakat al-Fitra. O que é isso? Zakat al-Fitra é um pagamento obrigatório em nome de cada pessoa, seja criança ou adulto, e seja crente ou não, entre os dependentes. O Zakat al-Fitra deve ser pago na altura do Eid al-Fitr. Quanto custa? 3 quilos de comida comum ou seu equivalente em dinheiro. Quem deve pagar? Pagar o Zakat al-Fitra é responsabilidade do chefe da família, se ele não for pobre, e ele deve pagar em seu próprio nome, bem como em nome de todos os seus dependentes. O prazo de pagamento, segundo a jurisprudência, varia até a oração do Eid ou até antes da oração al-Dhuhr. Mesmo os hóspedes que pernoitarem em sua casa naquela noite também devem ser incluídos no pagamento do chefe de família. Se o chefe da família não contar com recursos para esse pagamento, cabe aos seus dependentes se estiverem aptos a pagar o Zakat al-Fitra. E quando deve ser pago? No momento do crepúsculo da noite anterior ao Eid e até a manhã seguinte, antes da oração do Eid, e pode ser pago também ao meio-dia. Mas a quem deve ser pago? Aos muçulmanos pobres da comunidade. E se não forem encontrados, pode ser pago a qualquer muçulmano pobre, exceto aos nasaba. Pode também ser destinado aos marja, a fim de que sejam distribuídos como determinam as jurisprudências islâmicas. Que Deus aceite o seu jejum e que seja um feliz Eid para você e sua família.